Olá, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Ou boa tarde, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, tá bom? Hoje estamos iniciando a nossa aula. Lembrando que ontem foi feriado, estávamos comemorando o quê? 7 de setembro, que é a independência do Brasil, né? Todos vocês sabem disso. Espero que sim. E que vocês tenham feito trabalhinho sobre a independência do Brasil que eu pedi na aula de segunda-feira, viu? Espero que vocês não tenham esquecido. E a nossa aula de hoje, crianças, vai ser matemática e geografia, tá bom? Essa especificamente agora é de geografia. E nós vamos estudar hoje, nós vamos ver algumas retas. O que são retas? Paralelas, concorrentes e transversais, tá bom? Então eu quero convidar vocês a virem comigo, assistir o vídeo a seguir, tá bom? A continuidade desse vídeo, que eu vou estar explicando direitinho o que é cada uma delas. Eu não vou estar aparecendo porque eu vou estar fazendo no papel a explicação para vocês, para facilitar, né, a compreensão de vocês, vocês visualizando lá as imagens das retas. Vamos lá? Observe que nós temos duas retas, olha a primeira reta e a segunda reta. E elas estão alinhadas, né, na mesma direção. Observe que elas estão alinhadas na mesma direção, tá bom? E uma observação importante que vocês devem fazer é que elas não se cruzam, elas não se encontram em nenhum momento. Olha, elas seguem. E a partir daqui a reta vai seguir, né? Como nós já vimos, a reta ela é finita, ela já vai seguir. Só que mesmo que ela siga, ela vai continuar seguindo reta, como ela está nessa mesma direção. As duas, em ambas, elas não vão se cruzar. Em nenhum momento elas vão se cruzar. Ou seja, a reta R com a reta S, elas não se cruzam em nenhum momento e por isso elas são classificadas como retas paralela, tá bom? Retas paralelas são as retas que não se cruzam, elas não possuem pontos em comum. Observe como nenhuma delas se cruzam. Aí aqui tem um outro exemplo que eu trouxe para vocês. Olha, aqui nós temos um outro exemplo de reta. Observe aqui, olha. Nós temos a reta T, a reta P. Observe que também as retas elas não se cruzam, elas continuam sem se cruzar. Então, por isso que elas são paralelas, tá bom? Elas não se encontram, elas não se cruzam em nenhum ponto. Assim como aqui o nosso último exemplo, que são as retas aqui, que são as retas, a reta H e a reta D. Olha como elas são paralelas, elas não se cruzam, tá bom? Ou seja, o que é retas paralelas, crianças? As retas paralelas são as retas que não se cruzam, elas não possuem pontos em comum, tá bom? Retas paralelas, quando não se cruzam, elas não possuem ponto em comum. Agora vamos ver o que são retas concorrentes. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês. Vocês já observaram que houve uma mudança, olha, né? Aqui nós temos o primeiro exemplo. Observe aqui. Aqui nós temos a reta N e a reta M, tá bom? Observe que é diferente a reta concorrente da reta paralela. Por quê? Qual a primeira diferença? Elas se cruzam. Olha como elas se cruzaram aqui. E onde foi que elas se cruzaram? Aqui nesse ponto, olha, que está destacado de preto, que é no ponto F. Ou seja, a reta N cruzou com a reta M, tá bom? Ou seja, as retas concorrentes são todas as retas que se cruzam em um único ponto, como que nós estamos vendo aqui. Elas se cruzaram em um único ponto, que foi o ponto F, tá bom? Ou seja, elas são as retas concorrentes. Aí aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês. Olha aqui, nós temos a reta T e nós temos a reta R. Também nós temos concorrentes. Por quê? Porque a reta R cruzou com a reta T em um único ponto, que foi esse bem aqui, olha, no ponto P. É importante, criança, vocês não ficarem tão presos com relação às letras, tá bom? Porque as letras pode ser qualquer letra, porque aqui podia ser um I,
Aqui podia ser um A. Nós apenas colocamos as letras e as letras devem ser minúsculas, tá bom? Nós apenas colocamos essas letras para identificar qual é cada uma das retas, para sabermos que uma é reta T e que outra é reta R, tá bom? E o pontinho dela se cruza também nós identificamos com uma letra, que no caso é o ponto P, tá? Então, confirmado, aqui eu trouxe um outro exemplo, olha, a reta T com a reta U. Aqui também nós temos uma reta concorrente, tá bom? Por quê? Porque as duas retas, elas se cruzaram, olha, uma passou aqui, outra aqui, elas acabaram se cruzando aqui. Então, nós temos as retas concorrentes, porque elas se cruzaram em um único ponto, que foi no ponto P, certo? E, crianças, uma coisa importante também é vocês identificarem que quando essas retas se cruzam, elas formam ângulos. O que é um ângulo? Ângulo é bem aqui, olha. Aqui nós temos um ângulo, esse vácuo aqui nós temos um ângulo, aqui nós temos outro ângulo, aqui nós temos um ângulo e aqui nós temos um ângulo, tá bom? Todas as vezes que elas se cruzam, elas formam um ângulo, que é isso aqui, olha. Esse espaço entre uma e outra. Por que é importante vocês identificarem isso? Porque isso vai ser um critério para a nossa próxima reta, que é a reta transversal, tá? Que é essa reta que eu trouxe aqui para vocês observarem. A reta transversal são as retas que, quando nós temos duas retas paralelas, quais são as nossas retas paralelas aqui? Vocês conseguem identificar? As nossas retas paralelas é a reta T e a reta P, que elas são paralelas. Olha, elas duas, a reta P e T, elas não se cruzam entre elas duas, tá bom? É quando nós temos duas retas paralelas, tá bom? E quando uma reta cruza essas duas retas paralelas em um único ponto. Qual foi a reta transversal? A reta S, porque a reta S cruzou tanto a reta T quanto a reta P. E foi em um único ponto, olha. Em um único ponto. E como ela cruzou essas duas retas em um único ponto, ela formou um único ângulo, tá bom? Ou seja, são duas retas paralelas com ângulos iguais. Com ângulos iguais, olha. Como assim com ângulos iguais? Olha, aqui nós temos o ângulo A. Eu vou nomear só com algumas letras para nós identificarmos. Aqui nós temos o ângulo A, que é o mesmo, tá bom? É o mesmo com o ângulo A aqui, olha. São parecidos, olha, nós temos ângulo A, porque são parecidos. Eu vou colocar aqui, na verdade, ângulo B, tá bom? Só para identificar que eles são parecidos. Nós temos o ângulo A, que é parecido com o ângulo B, que está identificado com a cor rosa. Nós temos o ângulo C, que é parecido com o ângulo D, que é identificado com a cor laranja. Nós temos o ângulo E, que é parecido com o ângulo F, que está identificado com o vermelho. E nós temos o ângulo J, que é parecido com o ângulo P, que está sem cor, ele está neutro, está branco, olha, tá bom? São duas retas paralelas com os mesmos ângulos, com ângulos parecidos, olha, com ângulos parecidos. Todos os ângulos são parecidos, olha. Todos eles são parecidos, tá bom? Então, nós vamos ter a reta transversal quando ela cruzar as duas retas paralelas e formar um único ângulo, que é o que nós acabamos de ver aqui. Ou seja, a reta paralela aqui são essas duas e a transversal foi essa aqui que cortou elas duas, que é a S. A S que é a atividade, tá bom? Lá na página 169 do nosso livro didático, tá? Então, peguem lá o livro didático de vocês na página 169. A primeira questão, você diz o seguinte: observe as retas representadas na malha quadriculada. Você vai observar as retas que estão representadas na malha quadriculada e você vai identificar qual é a reta R, a U e assim sucessivamente. Em seguida, você vai dizer: indique os pares de retas apresentadas a seguir, quais são paralelas e quais são
concorrentes, tá bom? Aí você vai ver se a reta R e S são concorrentes ou são paralelas. E como você vai saber? Você vai ver a reta R. A reta R é a reta azul. E a reta S é a reta verde, né? A reta azul, que é a R, ela passa pela verde? Sim, elas se cruzam. Quando se cruzam, elas são paralelas? Não, elas são concorrentes, tá bom? Então, nós sabemos que a primeira é concorrente. E assim você vai observar as outras questões, tá bom? Quando se cruza, sabemos que é concorrentes. Quando não se cruzam, fica uma ao lado da outra sem cruzar, é paralelas. E a B diz o seguinte: observe que a reta R cruza as retas S e T. Você tem lá, você vê que a reta R, que é azul, ela cruza a S, que é a verde, e cruza a T, que é a vermelha, em diferentes pontos, ou seja, ela cruza uma de um jeito e outra ela cruza no outro. Então, dizemos que a reta R é transversal a S e a T. Transversal porque ela trança elas duas, ela passa pelas duas retas paralelas, que é a reta S e a T são paralelas porque elas não se cruzam. Então, a R vem e passa entre elas duas, como nós vimos no nosso exemplo anterior, tá bom? Com uma régua, desenhe na malha uma reta U transversal a R e a S, ou seja, você vai criar uma nova reta lá na malha 1, uma reta U, o nome da sua reta vai ser a reta U, transversal a R e a S, ou seja, uma reta que vai passar pela reta R e pela reta S. Essa reta que tu vai desenhar, ela tem que atravessar essas duas retas, a R e a S. E nós vamos para a nossa segunda questão e última questão, que diz o seguinte: você tem uma imagem aqui ao lado, e nessa imagem você vai observar como estão as retas posicionadas aqui. De acordo com essa imagem, você vai escrever V para verdadeiro e F para falso. A letra A. A reta T é transversal à reta SV? A reta T, gente, é transversal? Verdadeira, né? Por quê? Porque a reta T, ela atravessa, ela passa pelas retas S e pelas retas V. Ela passa por elas duas, ela cruza elas duas, então ela é transversal, está certo? E assim você vai resolver as questões B, C, D e E, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem. Tchau, tchau e se cuidem.